Olá, prezados alunos, eu sou o professor Ademir e hoje nós iremos introduzir o capítulo número 3 para os alunos do 8º ano. Então, o capítulo número 3 para os alunos do 8º ano, veja no seu livro, ele tem como título Das Revoluções Inglesas à Colonização da América do Norte. Na introdução, quando ele vai falar aí das raízes puritanas nesse processo, ele vai já dar aqui para nós um entendimento de como se deu essa colonização da América. Ele diz que por volta de 1620, 102 ingleses embarcaram rumo, tá certo, a essa experiência. E uma coisa que merece a nossa atenção é que esse grupo, dê uma olhada aí no seu slide, não era um grupo homogêneo, haviam grupos diferentes, mas entre eles haviam aí 35 presbiterianos. Então dos 102, 35 eles praticavam a fé presbiteriana, e eles chegam nesse novo mundo, digamos assim, nessa experiência para viver. Cada um deles tinha as suas motivações, uns porque queriam enriquecer, outros porque queriam viver com mais liberdade a sua fé, porque queriam viver em paz dentro das suas convicções religiosas, mas também nesse grupo havia uns que queriam fazer fortuna. Mas ao chegar a esse local, tá certo? Os puritanos que estavam ali entre eles queriam logo se organizar. E para que essa organização ela fosse realmente eficiente, qual a ideia deles? Criar um corpo político civil para ditar as regras e as normas que eles iriam, umas regras de convivência, tá certo? Para que eles pudessem ter direitos, digamos assim, respeitados. Só que aí, ao chegar nesse novo mundo aí, nessa experiência, eles irão enfrentar alguns desafios. Que desafios são esses, professor? A fome, o frio e a doença. Dentro desse desafio, muitos não irão resistir, muitos irão morrer, serão dizimados. Entretanto, aqueles que irão sobreviver, tá certo? Os que irão vencer esse primeiro desafio, ou seja, principalmente logo no primeiro inverno, quando eles se depararam, esses sobreviventes irão se destacar ao trabalho, se dedicar, digamos assim, ao trabalho, e por conta desse trabalho, obviamente, eles serão vitoriosos, tá certo? Eles irão lograr êxito. E em homenagem a essa vitória, eles irão estabelecer ali um dia de ação de graça, eles irão fazer ali uma comemoração para celebrar essa vitória já passada esse primeiro processo inicial, onde perderam muitas pessoas. Só que aí, dentro dessa vitória, logo em seguida, eles estabelecendo esse plano de governo, esse plano religioso, qual é a ideia deles, especificamente dos puritanos? É estabelecer um plano político e religioso onde se obedecesse e se observasse os desígnios divinos. E aí eles vão justamente ter regras que serão criadas, principalmente com essa ideia da igreja da Nova Inglaterra, onde os teólogos, tá certo? Essa igreja da Nova Inglaterra, tá certo? Os teólogos irão agora motivar, digamos assim, eles irão se basear, tá certo? Todo o seu trabalho a partir dessas recomendações bíblicas, tá certo? Dessas recomendações bíblicas, tá certo? E observando o seu trabalho como essa determinação do que diz os preceitos divinos. Por conta disso, nós vamos ter também aí, logo no slide seguinte e também na página seguinte, o que nós chamamos de tensões pré-revolução, ou seja, como é que se deu esse processo que antecede a Revolução, isso ainda no século XVII. Ou seja, nós estávamos vivendo processo de transição política, algumas rupturas sociais e também econômicas estavam acontecendo, o movimento político, tá certo, que vai se desenhar
diante disso aí, vai levar a Inglaterra, os ingleses, no caso, a viver duas grandes revoluções ali internas. A primeira, que será denominada de Revolução Puritana, por volta de 1640, e a segunda, a chamada Revolução Gloriosa, tá certo? Em 1689. No slide seguinte, eu apresento para vocês as causas, quais os motivos que levaram os ingleses a enfrentar essas duas revoluções. Primeiro, é porque havia o interesse de uma unificação da Inglaterra. Eles queriam um Estado mais centralizado, eles queriam uma monarquia absoluta que dominasse todo o contexto social e econômico, onde o poder ele fosse exercido ali na figura do rei. Eles queriam que toda outra força, todo outro movimento fosse secundário, mas que tudo estivesse centralizado ali na figura do rei, comandando essa classe sociopolítica. Nós temos também dentro desse movimento também que vai causar a revolução, é justamente a criação do anglicanismo. Nós vamos ver ali com Henrique VIII, quando ele vai criar o anglicanismo, e com a criação da religião anglicana, eles irão fazer assim duras críticas à Igreja Católica. E não só isso, o rei vai agora confiscar, tá certo, os bens daqueles que não aderiram, tá certo, ao anglicanismo, e vai afastar justamente essa ideia da influência do Papa. Esse fato também que vai motivar, ele vai iniciar também outros processos, principalmente o processo de expansão marítima, e olhem no seu slide, rivalizando com a Espanha, vai entrar em conflito com a Espanha, e isso vai gerar diversos conflitos, e por conta disso eles irão também obter uma vitória sobre os espanhóis em 1588. Outra coisa que nós vamos perceber é que eles também haviam criado um chamado monopólio comercial, quando eles criam a chamada Companhia das Índias Orientais. Eles vão monopolizar essa ideia do comércio, e aí eles vão dividir a burguesia em duas partes. Você tem ali de um lado os ricos comerciantes, que aceitavam a política de monopólio, mas também, por outro lado, nós tínhamos a pequena burguesia, que era totalmente contrária, pois esse modo de domínio econômico, tá certo, não dava para eles condição de competir com os grandes burgueses. Outra coisa que nós vamos perceber também, que vai motivar, é que havia muitos privilégios das corporações de ofício devido à aliança com a monarquia, ou seja, aquele grupo que fez aliança com a monarquia seria privilegiado. E também, por último, nós temos aí essa ideia, tá certo, do cercamento, tá certo, que eles vão agora dominar essas grandes propriedades, tá certo, onde as elites aristocratas terão totalmente acesso. E aí, logo no meio dessa turbulência toda, nós vamos ter o governo agora da chamada Elizabeth I, que vai ter o seu início ainda no século XVII. Só que esse governo de Elizabeth será marcado por alguns conflitos, serão dias difíceis. Por que serão dias difíceis? Porque Portugal e Espanha já estavam em atividade. Portugal e Espanha já dominavam toda essa área comercial, já havia se lançado aos mares em busca de novas rotas comerciais. Então ela vai entrar justamente nesse período muito delicado. E também a Inglaterra ainda não havia definido aí um plano político econômico, ainda não tinham estabelecido. Outra coisa que vai acontecer dentro do governo de Elizabeth é que ela vai agora fazer uma aliança com a burguesia mercantil, ou seja, esses comerciantes marítimos terão agora uma aliança com Elizabeth. Só que para que isso acontecesse, ela vai até o parlamento solicitar empréstimo, tá certo, para que esses comerciantes pudessem, digamos assim, ampliar as suas embarcações, ampliar os seus negócios. Só que para que isso acontecesse, olha aí no seu slide aí, para que isso acontecesse, ela vai agora dar como garantia, tá certo, o seu patrimônio, as joias, tá certo, os seus bens, os bens da coroa serão justamente vendidos para que ela possa ajudar o financiamento e assim ela entrar
digamos assim, nessas rotas comerciais, encontrar ali o seu espaço. Outra coisa que nós vamos ver, dá uma olhada no slide seguinte, na página 42 do seu livro, é que nós vamos ter um problema sério que vai se instalar, tá certo, em 1603, com a morte da chamada Rainha Virgem, da Rainha Elizabeth. Por quê? Porque ela irá morrer e não irá deixar sucessores, não tem herdeiro. Então, se ela era a última ali representante da dinastia Tudor, agora, com sua morte, quem seria o seu sucessor? Isso vai gerar um conflito. Por que vai gerar um conflito? Porque quem será o sucessor? A situação política e econômica da Inglaterra vai estremecer, vai se abalar por conta dessa situação sucessória, de quem seria o seu sucessor. Então, eles chegaram ao consenso de que quem deveria assumir o seu trono, ou seja, seria Jaime I, que por sinal era seu primo, tá certo? Mas tinha um detalhe, ele estava na Escócia, escocês, e com a chegada de Jaime I ao poder, nós vamos ter um problema sério agora com a Inglaterra. Haverá uma ruptura entre a dinastia Tudor, que vai deixar assim de estar no poder, de existir, e vai iniciar ali, vai marcar o início da dinastia Stuart. Só que com o estabelecimento de Jaime I no poder, nós vamos ter um problema sério aí. Qual é o problema? Ele vai ter posicionamentos contrários, posicionamento divergente com o parlamento, tá certo? E por conta dessa divergência, Jaime I vai ter o seu governo marcado por divergência. Dá uma olhada, eu estou no mesmo slide, mas você vai olhar na página seguinte, que o Jaime I vai ter o governo, tá certo, marcado por divergências. Que divergência foi essa? Uma vez que ele não concordava com as ideias do parlamento, ele vai tomar medidas para tentar enfraquecer o parlamento, tá certo? Ele vai tentar exercer o poder político enfraquecendo o parlamento. Só que aí nós vamos ter um problema sério, é que em 1625 Jaime I vai morrer, e com a sua morte nós temos outra crise que vai se estabelecer na Inglaterra, que é justamente a sucessão, quem irá suceder no caso Jaime I. E aí seu filho, tá certo? Carlos I, filho de Jaime I, irá assumir o reinado, o comando. E aí nós temos uma coroação que vai ser marcada e determinada pelo parlamento. Só que aí, com essa chegada dele ao poder, eles irão estabelecer ali um chamado petição de direito, ou seja, um documento onde Carlos terá que assumir ali um compromisso com o parlamento. Só que aí, novamente, nós vamos ter essa situação de conflito entre rei e parlamento. E aí Carlos I irá tomar algumas medidas. Quais são as medidas que ele irá tomar? Primeiro, ele vai tentar ali impor como religião o anglicanismo. Nós sabemos que havia o catolicismo, nós temos ali os presbiterianos, mas ele vai tomar medidas para substituir a ideia ali dos presbiterianos que estavam ali dentro dos que compunham aquele poder, tá certo? E também vai criar um imposto, tá certo? Isso será, digamos assim, visto com maus olhos, e eles não irão aceitar. Isso vai causar insatisfação no parlamento, e isso vai levar à chamada Revolução Puritana, e também que elas também recebem o nome de Guerra Civil. Nisso eu vou falar na próxima aula, não temos mais tempo, mas fica aqui essa breve introdução. Na próxima aula nós iremos falar especificamente da Revolução Puritana e da Revolução Gloriosa, que foram decorrentes desse desentendimento, dessa insatisfação entre parlamento e rei. Na próxima aula nós iremos fazer. Espero que vocês tenham uma boa compreensão e procurem resolver as atividades, tá certo, do livro, as atividades propostas do livro a partir da página 44. Tentem resolver. Em breve nós estaremos em sala para solucionar e para tirar qualquer dúvida.
descanse, siga as recomendações médicas, siga a recomendação do governo, tá certo? E em breve, querendo Deus, nós estaremos juntos em sala novamente. Então Deus abençoe a todos e tenham um bom aproveitamento das aulas.